Autoriza o árbitro. Olha a bola, começa o jogo. Dudu Joaçaba. Tocando atrás do Bruno. Lá na área esquerda. Dudu Joaçaba. Fala pessoal, estamos aqui novamente em mais um episódio aí de 2024 do nosso podcast de Joaçaba Futsal, parceria com a Nix Filmes, do Nicolas e também do Polo Inovale. E hoje estamos com uma presença ilustre aí, né? Vamos ter muitas... Segunda ou terceira participação? Segunda? A terceira, acho. Terceira já? Nós fizemos uma, depois uma com o Júlio e É quase host o já. cara já tá aí acostumado com os microfones da podcast de Joaçaba. Obrigado novamente pela audiência, compadre Gustavo. Obrigado pela parceria novamente. Estamos aí, né? Estamos aí mais um ano de podcast de Joaçaba Futsal, novos desafios, novas competições, né? Muito assunto para Muito conversar, né? E desejando as boas-vindas aí novamente ao professor Vandré, em mais um ano de trabalho em Joaçaba, segundo ano, né? Agora já habituado com a cidade, né? Férias foi bom, professor? Como que foram as férias? Foi, poderia ter sido melhor. Se a gente tivesse sido campeão... É verdade, Com é certeza. verdade. Então, A podemos... gente tá, né, já, além de te desejar boas-vindas, né, daqui a pouquinho já tenho mais uma viagem, a gente vai falar de tudo isso, né, da expectativa para esse ano e desse primeiro torneio que inicia agora, né, professor, já do torneio de Indaial. Primeira vez, né? Pela primeira vez, isso. Primeiro é um prazer de novo estar aqui, né? Honrado de mais uma vez estar comandando uma equipe de tanta tradição. Eu comento muito isso, que os treinadores que renovam o contrato, eles são privilegiados no mundo de hoje, né? E eu tive esse privilégio numa equipe, né, de porte aí considerável. Então, para mim é uma honra estar aqui. Espero que o bate-papo seja leve, solto. E tô, como eu brincando antes aqui, tô de peito aberto aí para responder as perguntas, as críticas, os elogios, seja o que for. Mas pode ter certeza que pronto para os desafios de 2024. Perfeito. Antes da gente falar um pouquinho do torneio de Indaial, só pedir pro professor que esse ano ele tá digamos assim, com um planejamento totalmente diferente do ano passado, né, professor? O ano passado você chegou meio que em cima da hora, teve toda a situação de você estava saindo do Joinville, enfim, chegou ali, já tinha uma equipe formada, né? E você começou a conhecer os atletas no decorrer das competições. E esse ano, uma ideia completamente diferente, você participou do planejamento junto, né? Você estudou bem os atletas, até a gente estava comentando nos treinos as características dos atletas, né? Como que é essa diferença de você já estar se adaptado ao projeto e ter participado do planejamento do que ano passado que tu já entrou com um projeto já em andamento, né? Qual que é a diferença assim para o torcedor entender? Isso é um ponto importante, né? Porque a renovação, ela passa por vários aspectos, né? A gente conversa muito internamente que para muitos assim, mas o treinador passou aqui e não conquistou títulos, né? Mas às vezes algumas conquistas elas têm um degrau, né, a ser visto de uma maneira mais coerente. O ano passado, uma mudança de 4 anos do treinador antigo, Paulinho, né, um treinador renomado, antes, né, o Cassiano, que hoje a gente vê aí que são 2 ícones da nossa modalidade. E chegou um treinador novo, da nova geração, onde tem uma história sim dentro do esporte, porém, numa equipe que não tinha sido montada por mim, né? Uma equipe que até eu comentava isso não é nenhuma crítica, até porque eu falei, né, que eu não montaria uma equipe melhor e nunca reclamei disso ou coloquei isso como desculpa. Mas o principal, acho que é a adaptação em todas as esferas. Acho que o plantel em si não foi o grande problema do início da minha adaptação. Foi um ano de muito aprendizado, porque eu acho que eu contribuí em muitas coisas internas, porém o clube, tudo que girou em torno também acrescentou muito para mim, a cidade, né? Então hoje eu me sinto, isso eu já falava no segundo podcast, eu já comentei um pouco sobre isso quando eu vim com o Júlio, que hoje eu me sinto muito mais Joaçaba, sabe?
Eu estou muito mais dentro do Joaçaba Futsal, né? E isso passou por esses aspectos, né, de adaptação. Tive muitos problemas pessoais ano passado, que vocês sabem, onde vocês sabem, né? Então esse ano eu estou muito mais leve, tenho certeza que um ano vai ser muito melhor. Para mim também, porque querendo ou não, né, eu tenho um compromisso com o clube, mas para a gente dar o retorno, a gente precisa também estar bem, estar feliz, né? E hoje eu me sinto feliz, né? E em relação à equipe, nós precisamos deixar muito claro, né? Eu nunca reclamei, mas a gente sempre teve as dificuldades, isso é falado por vocês também, né? Isso é uma coisa que já, né, de antemão, da minha opinião, acho que o Joaçaba já está num momento de clube, de estrutura, que a gente precisamos mais, mas sabemos que não depende do clube só, né? A parte financeira, hoje, e a gente fala assim, né, que o Joaçaba sempre teve a filosofia, né, de colocar os jovens atletas, despontar jovens atletas promissores, e a gente continua nessa linha, porém está cada vez mais difícil, né? Hoje nós temos 24 equipes na liga, que desde o ano passado que tem esse número. Hoje nós temos um campeonato brasileiro com 20 equipes. Nós temos equipes do estadual que investem muito mais do que muitas equipes. Então a briga está sendo muito desleal com quem investe um pouquinho menos. Então, para a gente montar uma equipe com a nossa cara, a gente tem que ralar. A verdade é essa. Está cada ano mais difícil. Coisas que há 4 anos, 5 anos atrás, 3 anos atrás, tinha mais possibilidades desses jogadores jovens tá numa equipe de Liga Nacional. De repente, o intuito dele não era nem o financeiro, né? A visibilidade, né? Mas hoje o financeiro está muito acima. E aí cria muitas dúvidas. Nós perdemos jogadores, né? Thiago sabe, vocês sabem. Nós perdemos jogadores que estavam praticamente acertados por oportunidades, né? Nós tínhamos uma lista inicial, né? Eu junto com o Tedão, né? Que somos os responsáveis ali pelas contratações, que a gente não... Vou te falar, da lista inicial a gente conseguiu 20% do que a gente poderia. Mas dentro de todas essas dificuldades, a primeira semana me deixou muito otimista. Principalmente por característica, óbvio, né? Tivemos um problema grande, né, do Rafão, que as pessoas sabem, né? Mas se Deus quiser, logo estará de volta. Que eu falo, o Rafão, ele além de ser uma posição carente no mercado, é um jogador que combinou com as características do meu jogo. Nosso time cresceu muito quando ele cresceu também individualmente. Então a gente montou o time com o Rafão, que hoje nós não temos. Então já também a gente deu um passinho para trás, porém durante a semana o Thiago esteve lá nos treinamentos assim, são meninos novos, que claro, são meninos que também estão propensos à oscilação, mas é um grupo muito homogêneo em relação à qualidade, jogadores que vieram até pro sub-20, que estão treinando no adulto, numa intensidade alta, numa qualidade alta. Então estou bastante otimista, porém sabemos, né, das limitações que nós temos, que o trabalho vai prevalecer. Então espero que a gente tenha um ano promissor, que já nesse primeiro torneio aí a gente tenha um pouquinho mais de noção, porque a gente teve uma semana de preparação, porém a gente sabe que é pouco, né? Então, que o jogo, às vezes eu falo assim, o treinador ele tem que ser o cara frio, né, das relações, né? Tem uma hora que as pessoas acham que o plantel não é o ideal, e aí vê 2 treinos, ou daqui a pouco vê um jogo, vai, esse plantel aí é para ser campeão. Então, o treinador tem que ser o cara frio das análises dos processos, né? Então, cada jogo a gente vai vendo as necessidades. Também o ano está apenas começando, né? O ano passado, durante a temporada, nós mudamos 7 jogadores, poucas pessoas lembram disso, né? Lembram só dos resultados, né? A gente tendo que remontar e refazer, e pode ser que aconteça esse ano também, né? E como eu falei dessa questão de crescer, né, cara, a gente precisa começar bem. Porque daqui a pouco, começando bem, os patrocinadores se empolgam, vocês falam muito sobre isso, e a gente pode reforçar. Então, se a gente começou um pouco mais frágil, a gente pode, durante a temporada também, reforçar, acrescentar e com uma base... trabalhar. Isso é uma coisa que aqui não falta, né? Seja de qual área for. Parte da direção, de vocês buscarem, da comissão técnica. Então a gente trabalha bastante. Isso aí é meio caminho andado. E com uma base, né, da comissão técnica que basicamente foi mantida, né? Então tem o Michel, o Fernando, o preparador, o Juan. Então, Gabriel, o Gabriel também, né?
Mai. Hoje a chegada do Zé, né? O Zé, né? Chegou aí também para agregar, um cara que tem Então- experiência aí como atleta também, como treinador, e é um cara organizado. E a adaptação também passou muito por isso, Sim. sabe? Porque os métodos, as filosofias de trabalho de onde eu passei, sabe? Da filosofia de trabalho do Joaçaba. Então, essa conexão aí, hoje em dia a gente está bem alinhado. Sim. Então, que seja de bons frutos. E os jogadores que ficaram também, né, professor? Então, o Bruno, o Léo, o Heitor, o Rafão e o Júlio. Então, eles também já têm essa tua filosofia do ano passado e já podem também facilitar essa transição com os novos, né? Para a gente ver esse papo que a gente conversa, né? A ideia do ano passado para esse ano era manter uma base maior, né? Porque o do ano retrasado para o ano passado não conseguimos fazer, né? E dentro da dificuldade, dentro da filosofia do clube, a gente faz os atletas crescerem, Uhum. né? E os atletas com propostas maiores, né? A gente não conseguiu manter uma base. A gente manteve 5 jogadores, desses 5 jogadores, 2 são goleiros e 1 não vai começar a temporada com a gente. Uhum. Então, nós temos 2 jogadores que é pouquíssimo para o projeto. Então, são 95% de jogadores novos mais uma vez. Então, sempre tendo que implantar, se acostumar com a filosofia do clube, com o meu trabalho. Mas é isso. Então, por isso que, né, não é crítica, né? É um fato Uhum. que a gente precisa, sabe, de mais investimento para a gente manter um pouco mais esses atletas, mas trazer uns atletas, as pessoas cobram bastante, eu recebo muitas mensagens no particular, né, jogadores mais experientes, mas os jogadores mais experientes são caros, né, experiente e bom, todas as outras equipes que investem mais querem. Então a gente tem a nossa mentalidade, a gente tem um clube sério, o clube que tem um limite de responsabilidade, isso tem que ser posto na mesa, mas faz parte, e a gente trabalhar aí para crescer. E algo bacana que a gente comentou também até no último podcast ali com o Cássio, né? O início da base do clube dando frutos, né? Então, ano passado a gente teve 2 jogadores ali que subiram, estão treinando junto com um profissional, isso, né? Exatamente, e ano passado ficou muito nítido, né, que isso é muito importante, né? Que eu falo, nós não conquistamos títulos, né? Mas tem algumas coisas internas que muitas pessoas que vivem só da emoção, elas não veem, né? Quantos atletas a gente fez tá integrado à equipe adulta, quantas coisas nós fizemos para integrar, né, a reta final do ano, enfim. Então isso é gratificante também e tenho certeza que cada vez mais isso daí vai florir, porque também é um outro lado, que dentro dessas dificuldades é uma coisa que a gente precisa olhar. Então, acho que a direção foi uma tacada certíssima de montar esse sub-20 junto com o Cereja, porque está cada vez mais difícil contratar esses jogadores. Então, de repente, formamos dentro de casa e fazemos esses jogadores também crescerem, porque existia uma lacuna muito grande do adulto para sub-18. 18, né? Né? Então, com o 20, essa lacuna diminui. E aí a gente pode também, durante a temporada, fazer com que eles estejam junto com a gente e para anos futuros, né? Uhum. Professor, a gente vai participar pela primeira vez, pelo menos por Joaçaba, né? Acho que você já participou algumas vezes, do torneio de Indaial, que é um torneio aí, acho que um dos mais tradicional, né? tradicionais aí do Brasil, né? E que envolve grandes equipes da Liga Nacional e grandes jogadores que estão nesse âmbito de grandes equipes também, né? Para o torcedor entender também, o torneio de Indaial, ele funciona com algumas equipes que já existem, né? Então, o Joaçaba ele vai representar uma equipe, que é a Fercical Futsal. Então, não estranhem se verem a gente com outro uniforme, né? A gente vai representar uma outra equipe, mas com o nosso elenco total, né? E não deixa de ser uma preparação também, né? Uma pré-temporada, digamos assim. Também, a gente nunca, pelo que eu lembro, nunca se apresentou tão cedo, né? Geralmente se apresentava em fevereiro, né? Também acredito que ajuda, mas claro, a gente teve uma semana de preparação para o torneio, também, nem você comentou, é pouco. Mas qual que é a importância desse torneio? Qual que é a dificuldade desse torneio, já que você já participou algumas vezes, né? Vai ser minha 4ª participação no torneio, né? Até para explicar um pouquinho a todos, assim, na época eu representei Benedito Novo, que vai estar até na nossa chave, né? Já representei Timbó, que hoje está com parceria com o Jaraguá, né? Nós vamos ter 5 equipes de Liga Nacional sendo representadas lá, que somos nós, Cascavel, Blumenau, Atlântico, Jaraguá e o Atlântico de Erechim, né? Sendo que na época que eu representei ali essas equipes, tinha um limite de jogadores
vamos dizer, profissionais que estiveram em equipes federadas. Uhum. Né? Então, agora, a partir de uns anos para cá, até para fomentar um pouco a competição, eles começaram a liberar. E onde foi que essas empresas, as equipes começaram a trazer, né, já para fazer uma pré-temporada. Então, partindo disso, o intuito sempre vencer, né? A gente sempre fala isso, independente do investimento, independente do que a gente vai enfrentar. Porém, nós sabemos que estamos numa fase de pré-temporada, nós temos um ano longo, né? Nós estamos indo para lá nessa questão de vencer, porém de trabalhar o conjunto dos atletas, a gente tentar, na verdade a gente tem uma semana de treinamento, porém a gente priorizou um pouco também a parte física com o Michel, né, que é um fator importante dentro da nossa equipe, importantíssimo, né? Então nós vamos para lá para fazer uma pré-temporada, representar uma equipe que está investindo também junto com o Joaçaba. Então a gente tem que ter esse equilíbrio nas ações, né? A gente sempre vai entrar para vencer, porém a gente tem que saber que nós estamos num momento de construção, que nós temos competições importantíssimas para frente, né? Mas que a gente podendo agregar tudo isso, porque também as vitórias elas acabam dando confiança para a continuidade do trabalho, para a sequência do trabalho. Né? Então a gente tentar fazer com que isso tudo aconteça, né? Nós estamos muito bem recebidos pela FESCAL, né? A gente está levando todo o plantel, porque no início era para ter levado um número estipulado por causa de gasto, mas eles permitiram que a gente levasse todos os atletas, porque a gente aproveita para fazer essa pré-temporada. Tem jogadores, o próprio Heitor, que começou a temporada também com uma pequena lesão, então tipo, ele vai precisar de um tempo para acelerar a parte física. Tem jogadores que se apresentaram 2, 3 dias depois, que vai precisar um pouco mais dessa parte física, que sempre um ou outro volta um pouquinho mais abaixo das férias. Então, daqui a pouco a gente vai servir o torneio também para isso, para a gente jogar, conquistar, mas também aproveitar alguns atletas para estar lá e trabalhar também essa questão para a gente, depois no torneio, né, no Paraná, e aí as competições que a gente vai ter pela frente, aí tá todo mundo E acho que até para o alinhado. torcedor entender, né? A gente às vezes fala torneio de pré-temporada, dá aquela impressão que é aquele torneiozinho só para jogar um pouquinho, tirar um pouco aquele negócio de competição, mas é um torneio que nem você falou, é um torneio muito, muito difícil. Essas equipes elas já se planejam com muita antecedência, né? Então fazem um investimento também alto. E é um torneio assim que é para valer, né? Assim, um nível de competitividade muito alto. Vai trazer para os atletas também um nível de competitividade muito alto, né? Não, exato, assim, é o que eu falo, a gente vai ter que ter o equilíbrio, porém, quando a gente estiver ali dentro da quadra, a gente vai entrar para definir, até porque a gente representa 2 entidades ali que são responsáveis por as contratações nossas, né? Então, nós temos que, e isso, equipes que nós vamos enfrentar durante a temporada. Então, eu sei bem e é muito... eu conheço bastante, a gente foca muito nas equipes da Liga Nacional, mas nós vamos enfrentar equipes ali que vão vir jogadores de Umuarama, jogadores do Paraná, de São Miguel, vão vir jogadores aqui do Lages, que é uma equipe forte da primeira divisão. Campeã, né, da primeira divisão, né? Jogadores de curitibanos, enfim. Eles formam equipes competitivas, porque eles se preparam o ano inteiro, arrecadam recursos de patrocinadores também, fora outros patrocinadores, para dentro desse campeonato uma disputa meio que da região, né? Eles, um empresário com outro, um clube com outro, uma cidade com outra. Então, para eles é importantíssimo. E para nós também, né? Ter essa competitividade, tá com o nome do Joaçaba também ali dentro do processo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, mas pode ter certeza que quando o cronômetro rolar ali, a gente vai estar em busca das vitórias. E vai ser um calendário recheado esse ano, né, professor? Então nós temos a Copa Gazin, ali em fevereiro, aí começa a Liga Nacional, Campeonato Catarinense, a Copa Sul, né? Copa Sul, indo os JASC, né? É importante também ter um plantel preparado para... como é que ano passado eu lembro que o professor comentou, de um jogador às vezes fazer mais de uma função, né? Sim. De ter essa preparação psicológica, física, para enfrentar essa maratona também de jogos, né? Porque, queira ou não, às vezes tem viagem, tem desgaste, tem lesão. Então é uma preparação grande para todos esses torneios, né? A montagem do plantel, como, né, eu sempre falo, dentro das nossas possibilidades, foi pautado um pouco nisso, né? De jogadores que fazem funções, né, polivalentes, jogadores fisicamente, né? Porque hoje a gente vê que o jogo ele é muito físico, né? Então, jogadores de valências físicas acima da média, então isso a gente conseguiu, né? Eu acho que o que a gente pode pecar um pouquinho é na idade, né?
São jogadores jovens que podem oscilar, mas também tem muito jogador jovem que veio, que já jogou a Liga Nacional, jogadores que eram sub-20, mas que já estavam jogando no Que Pato, na Já equipe tiveram adulta. grandes jogos, né? Participaram de grandes Nós jogos. temos um trio ali, né, de defensores hoje do André, que estava numa Liga Nacional no Tubarão, né, o Felipe Reis, que foi campeão da Liga Nacional. Então, assim, nós temos jogadores que podem dar esse suporte. Alguns né? atletas do Pato, né? Pato, que foi foi grandes campeão jogadores paranaense, né? aí que até nós tivemos muita dificuldade de trazer alguns jogadores, porque muitos clubes queriam eles nos seus clubes. Uhum. Só que, como eu estou falando, lá no clube que eles estavam, eles poderiam ser terceira opção. Aqui, para nós, eles são primeiras opções. Sim. Então, assim, eles precisam desse processo, porém, a confiança que eu pretendo dar, né, para que ele já desponte o quanto antes, porque é com esse plantel que a gente vai, e é isso que a gente vai buscar aí, as conquistas. Só puxando o gancho do Gustavo, então, agora também em fevereiro nós teremos uma outra competição de pré-temporada. Já é uma competição totalmente diferente dessa que a gente vai participar de Indaial. Em Indaial a gente vai competição maior, né? 2 semanas aí de jogos, né? Se avançar nos playoffs. E já essa de fevereiro já é uma competição de tiro curto, é 2 dias, 2, 3 dias, se eu não me engano, né? Mas com grandes equipes, né? Eu acho que isso é importante também para você trabalhar, porque uma coisa é você fazer vários amistosos. Já o amistoso já tem aquele negócio de não valer muita coisa. E às vezes não pega equipes assim, talvez com nível de competitividade muito alta, você acaba tendo aquela não tendo aquela noção de como que a tua equipe se comporta. E eu acho que essa é uma competição muito importante também que envolve aí grandes equipes da liga, né? Até porque essa competição em Indaial, ela vai servir muito para competitividade, para botar o conjunto, os jogadores se conhecerem, mas é uma quadra de 34, que não é a referência que nós vamos ter para a sequência do ano. Uhum. Então, daqui a pouco vai servir para algumas coisas, porém, acho que o termômetro maior será nessa competição lá, que será o dentro do esperado que a gente vai pegar durante a liga e durante as competições que nós vamos enfrentar. Uhum. E o nível das equipes ali, né, com o Corinthians, com o Atlântico, atual campeão, o Moarama, que praticamente é o time da casa, que é o campeonato, a Copa vai ser do lado, né, numa cidade do lado. Porém, a equipe de Moarama, a estreia, né, pelo menos já foi passada para mim, que será nós e o Moarama. Né? Então, são 3 dias de competição, que isso aí é que vai dar, acho que, o lastro. Né? E é isso, trabalhar, fazer, né, cumprir as funções, né, fazer com que os jogadores entendam os processos, né, de todo, né, da filosofia, do meu trabalho, que a gente vai ter aí. E com esses jogadores mais novos também tem os dois lados da moeda, né? São jogadores que aceitam muito mais algumas informações, né? Mais educados, sabe? Não educados de educação de casa, educados de querer aprender, de aceitar, de ouvir. Então, também tem esse lado que, se eles conseguirem captar tudo que a gente vai passar para eles, nós temos grande chance aí de fazer bonito no ano. Falar um pouquinho rapidamente, professor, do ano passado, né? A gente... na nossa concepção, às vezes para o torcedor, talvez aquilo que tu falou, às vezes faltou a conquista para coroar, mas eu acredito que a gente teve muitos bons resultados, né, com aquela questão do que a gente podia chegar, né, das nossas dificuldades de perder atletas. A gente fala muito, se talvez a gente tivesse conseguido manter aquele mesmo plantel do início do ano, com atletas já que estavam no ano retrasado, né, que já estavam muito adaptados e tiveram uma evolução muito grande durante o ano, talvez fez falta um pouquinho ali nos jogos decisivos, né? Mas eu acho que a gente foi muito bem nas competições, e o que você pode ver ali, tanto da Liga Nacional, Estadual, a Copa Sul também, que escapou ali no último segundo, né, das nossas mãos, podia ter estado numa final, né, eliminado o time da casa, né, que estava com uma expectativa muito grande. Qual que é teu resumo, assim, rápido do ano passado, assim, das competições? Primeiro eu comento, né, que o Paulinho acostumou a gente mal, né? Teve umas conquistas aí com todos os méritos, mas foram conquistas muito numa linha tênue, né, cara? Que foram detalhes, jogos decisivos em detalhes. E algumas não conquistas do ano passado passou por detalhes. Às vezes o detalhe vai para um lado, às vezes o detalhe vai para o outro, né? Eu tenho umas análises que as pessoas... O treinador, ele tem uma memória de dinossauro, não sei se... É uma memória longa, né? Eu falo assim, em todas as competições que nós disputamos, nós fizemos ali no limite do algo mais, sabe? Acho que nenhuma, na minha visão, nenhuma competição nós fizemos
tivemos uma participação Abaixo, vergonhosa, vamos dizer assim, né? Mesmo no início da temporada, onde estava no processo, nós fizemos uma Supercopa, onde vocês vão lembrar, e eu tenho muito claro na minha cabeça, um jogo contra o Magno, que nós estávamos ganhando o jogo, que de uma hora para outra, em 5 minutos, o jogo virou para o Magnus. É aquela questão individual, né? De algumas... Nós jogamos 2 jogos contra o Pato, que é uma das principais equipes que tinha sido montada para ser campeão da Liga Nacional, onde nós empatamos na primeira fase, numa disputa de terceiro e quarto, nós tomamos um gol, faltando 5 segundos de um goleiro linha, sabe? Então, umas equipes que investem 10 vezes quase mais do que a nossa. Né? E aí, durante a temporada, que eu acho que o que ficou mais nítido foi a nossa participação em certos momentos da Liga Nacional. Isso realmente a gente sentiu um pouco mais. Nós poderíamos ter classificado numa posição um pouquinho maior, nós perdemos uns jogos em casa que eu acho que ficou... Isso foi, acho que, um fator do descrédito, vamos dizer assim, do ano. Né? Realmente nós perdemos pontos para umas equipes que nós jogamos até certo ponto melhor, mas tu vai ver os jogos, é impressionante. Eu tenho os jogos todos gravados assim, né? Às vezes eu dou uma olhadinha e é passar raiva mesmo, porque por detalhes, muitas equipes nós tivemos muito ímpeto de ataque, massacrando, nós consagramos vários goleiros aqui, sabe? Vocês comentam, às vezes, que não é para comentar, mas a arbitragem, no mínimo uns 6 pontos aí, nós devíamos ter mais por responsabilidade, sim, da arbitragem. As pessoas falam de mim, por que eu não vou falar da arbitragem? Né? As pessoas me criticam. Não, então... foi muito abaixo, assim. Então, assim, e outra, na época, mas hoje eu posso falar, Sim. porque já passou, né? Não é desculpa, é um fato que eu tenho muita memória clara na minha visão, assim, de tudo que foi passado. E aí, como foi falado, durante a temporada nós perdemos 7 jogadores, né? Só que o primeiro semestre, muita gente foca no final do ano, mas no meio do semestre a equipe estava se encaixando também. E durante a temporada nós perdemos 2 jogadores importantíssimos, que foi Leandro e Rodrigo, né? E aí, ou a gente deveria ter esse plantel o ano inteiro, ou o plantel do segundo semestre ter começado o ano. Porque também o plantel do segundo semestre demorou um tempo a se conectar e na reta final foi muito bem. Então, isso é uma prova de que nós tivemos crescimentos durante a temporada, né? Mas porque as pessoas focam muito no estadual. Poxa, aí agora o time tava bom. Mas nós classificamos na Liga Nacional em vários momentos, porque o time foi bem demais. Nós temos jogos aqui dentro contra Corinthians, contra Joinville, que nós não ganhamos por algo extra. Sim. Contra o Corinthians, lotado isso aqui, nós fizemos um grande jogo. Eu acho que eram 2 jogos na Liga que esses jogos me marcaram negativamente, que foi o 7-1 contra o Magnus, em casa. Foi fora da curva, fora da curva, e a maneira que nós jogamos, que eu acho que foi o principal, e eu acho que o Cascavel lá. O restante dos jogos, nós jogamos tudo de igual para igual. Agora, claro, poderíamos ter ganho, ficou muito marcada a primeira rodada, né? As pessoas não lembram que eu joguei 5, 6 rodadas com 7 jogadores de linha, nós tivemos muitas lesões. Então, e aí são pontos que no final fazem falta. Né? E quando a equipe se encaixou, a gente conquistou os pontos necessários, até muitas vitórias que nós tivemos, que não era esperada, ganhar de um Praia lá, de um Campo Mourão fora, né? Então, assim, e na reta final, onde nós fizemos um estadual de primeira, né? Poderíamos ter um pouquinho mais de fortuna, né? Na semifinal, que na verdade nós fomos melhores em certos momentos do confronto. Né? Então vamos botar 80 minutos do confronto, 60 minutos nós fomos melhores do que o Jaraguá, só que eles numa decisão. E na Copa Sul, né? Na Copa Sul foi outro... Ali foi dolorido, né? Dolorido, né? Onde nós fomos melhores, né? Que não me adianta, mas nós fomos elogiados pelo adversário, que eles mesmos disseram que não tiveram méritos pela classificação, porém foram mais eficientes. Então, no JASC, né, que não terminou, mas fizemos uma campanha, então foram tudo nos detalhes onde a coisa não aconteceu um pouco mais. Que a gente espera que esse ano os detalhes venham para nós, né? E até aquela questão do estadual, até eu vejo algumas declarações tuas e eu concordo muito contigo, que é a questão da fórmula de disputa, né? Que a gente fez uma baita primeira fase, terminamos em primeiro, não lembro se acho que foi invicto na primeira fase. Sim. Não né? Tubarão, foi invicto, né? Só empatamos com o Tubarão, acho que E quando precisava dessa vantagem, a gente não teve, né?
Então é E, algo a de se pensar na. e assim, ó, muitas pessoas falam, mas é o regulamento, mas eu não participei do Sim, regulamento. sim, Então eu posso falar, eu não sim, participei, não fui eu que assinei lá e concordei com o regulamento. sim. Porque se tivesse me perguntado, eu falaria. Independente se eu iria, porque até eu não saberia se eu iria estar nessa posição. Sim. Agora, no mínimo, tinha que ser igual. Então, o Jaraguá ficou em primeiro, nós em segundo, então vamos para pênalti. Então não tem vantagem na prorrogação, no mínimo. Agora, o time que fez menor ponto do que o outro adversário Sim, ter a vantagem do empate. Então, para mim, isso é meio fora da curva, porque se fosse ao contrário, a gente poderia ter tido um pouquinho mais de conquistas durante o ano. Hein? Perfeito. E falando em questão assim da tua adaptação aqui com a cidade, professor. Lembro que começo ali, claro, até se adaptar, conhecer onde Pisar. ir, onde pisar, dar aquela caminhada no parque. Agora o professor já joga bola com a gente, né? O professor da Guarda Graça nas peladas de segunda-feira com a gente. Como é que tá a sua adaptação aqui com a cidade? Já joaçabense, mora bem no centro, ali no nosso parceiro Hotel Jaraguá, né? Então já se habituou bem. Total, né? Eu comentei antes, acho que esse também foi um processo de entendimento mútuo, né? Tenho que agradecer muito ao pessoal do Hotel Jaraguá, porque eles lá me tratam de uma maneira que, sinceramente, se eles não tivessem me acolhido tanto, eu não sei se eu aguentaria, porque a vida de treinador é uma vida difícil, já é uma vida sozinha, né? E sem a família, com os problemas que eu estava passando, a equipe não desenvolvendo da maneira que eu gostaria, né? Se eu não tivesse o aporte deles ali de tratamento, eu tenho que deixar isso muito claro, de todos ali, né? Então, e de vocês, sinceramente, né? Não é aqui puxar saco, mas vocês também viram um momento que eu gritei, sabe? Eu pedi um socorro, sabe? Assim, nem gosto de lembrar muito, porque realmente foi um momento bem complicado para mim aqui. E eu não era aquele cara, sabe? Eu falo isso muito. Eu não era aquele cara que vocês viram muitas vezes, eu perdendo um pouquinho a noção da racionalidade, né? E vocês me puxaram também, né? Me trouxeram para o grupo de vocês, a comissão técnica. Então, foi um processo difícil para mim, muito difícil. Só eu sei, minha família sabe. Porém, passou e hoje eu me sinto em casa, me sinto bem, né? E acredito que até nos treinamentos a comissão falou: pô, tu tá mais leve. Mais, professor, tá melhor, com o olhar melhor. Eu falei, cara, óbvio. E eu sou um cara muito expressivo, né? Pelo lado bom e pelo lado ruim. Então, as pessoas percebem muito quando eu tô no momento legal ou não. E é assim que eu levo a vida. E aí eu falo muito, quem me conhece vai sabendo realmente quem eu sou. Né? Quem me olha de longe, daqui a pouco tem uma imagem de uma coisa. Mas quem tá convivendo comigo, vocês hoje convivem, sabem quem eu sou. Um cara aqui que vai fazer de tudo aí para retribuir a gratidão do que o Joaçaba fez e faz por mim. Perfeito. Professor, eu vou fugir só um pouquinho do roteiro ali, ver uma pergunta bem... Que a ideia do podcast também é um bate-papo e você tem uma opinião muito forte, eu acho que é legal também ter a tua opinião. Nós vamos ter o brasileiro, né, de futsal, né, e foi tudo uma polêmica no passado, quem que vai participar, quem que não vai. Se pintou muitas equipes da Liga Nacional que poderiam participar, mas nós que estamos, você que está no dia a dia, nós que estamos na gestão, saberia que seria inviável. Até grandes equipes aí que tem equipe sub-20 já de muitos anos não participaram, que poderiam ter equipes alternativas para disputar vários campeonatos, mas a gente sabe que o futsal hoje falta alguma estrutura assim de logística de várias competições, né, que dificultariam a participação. Mas ainda assim tivemos várias equipes aí tradicionais do futsal que vão participar, né? Algumas equipes de camisa ainda é uma incógnita como que vai se participar. O Fortaleza aí agora fez algumas contratações aí com atletas aí de grande nome. Mas qual que é a tua visão desse Brasileirão, assim, frente à Liga? Eu acho que são competições totalmente diferentes, equipes totalmente diferentes, mas qual que é a tua visão desse brasileiro aí? Eu falo sempre que para os profissionais é bom, porque, né, aumenta as possibilidades de emprego, vamos dizer assim, né? E principalmente, eu falo, todos os benefícios que pode ter o futsal com alguma decisão, seja de qual figura for, qual confederação, federação, liga, se for para o bem do futsal, eu sou favorável. Eu não tenho tantas informações internas do que vai ser. Acho que poucas pessoas têm, né, essas informações do que realmente vai ser esse campeonato brasileiro.
eu conheço as pessoas que estão por trás, que é o que credibiliza ou que minha opinião seja favorável. Uhum. Porque as pessoas que estão por trás são pessoas de credibilidade. Então isso faz com que a gente acredite que possa ser um benefício para o futsal. Agora, antes de tudo isso, as entidades não podem estar querendo ser uma maior do que a outra. O futsal está acima de qualquer entidade, na minha avaliação. Então, que agora sirva de motivação para uma ou outra entidade, né? Mas que uma hora ou outra eles vão precisar se conversar e se conectar, porque se cada uma puxar para um lado, não vai ser benéfico para o esporte, nem para os profissionais, nem para a modalidade, enfim. Então, que eu sou a favor por esses aspectos, porém, a gente está um ponto de interrogação ainda para a gente ver a continuidade, que para mim é o mais importante, não o momento. Né? A continuidade, porque o futsal ele é histórico, ele não começou agora e nem vai terminar agora. Então, que seja uma semente plantada para o benefício futuro. Até puxando um gancho de antes que você comentou, né? E, talvez para nós, como um clube com um investimento um pouquinho menor, acaba sendo uma maior concorrência na questão de montagem de elenco, porque, que nem você falou, são 24 equipes de liga, e agora são mais o que 20 equipes do Brasileirão, que a grande maioria, creio que vai querer investir legal, assim, para poder participar de um campeonato brasileiro, né? Não, e para os clubes, não sei se é interessante, né? E agora até complementando, a Liga Nacional, ela tem rebaixamento. Isso é verdade. Para o ano que vem, né? Então, quem não sabe, esse ano vão somar os 2 anos, fazendo né? um ranking, né? Um ranking de 2023, 2024. Só que também não sabemos, né, Thiago? Porque quem vai disputar a segunda divisão? Será que vão ter no Campeonato Brasileiro? Será que é benéfico tu disputar uma Liga Nacional B com gasto? Daqui a pouco o Campeonato Brasileiro vai dar muito mais opções. Então a gente também está nessa interrogação também na Liga Nacional, né? O que é fato é a Liga Nacional A, que é o que a gente vai disputar agora, e é isso que a gente tem que ver. Agora, e acaba que com isso, ainda a questão da liga aumenta muito mais a competitividade, porque, que nem você falou, ainda tem algumas dúvidas, mas ninguém quer jogar Série B. Então as equipes de alto investimento já provavelmente não vão se preocupar, né? Mas as equipes com médio e baixo investimento vão tentar mais ainda para evitar não é só a questão, preciso me classificar para o playoff. Não, preciso me classificar para o playoff bem. Uma pontuação legal. E aí, para esse papo, né? Sabe o lado bom que deu esse burburinho dentro do nosso futsal? Nosso futsal estava muito acomodado. Mexeu, né? Seja em qualquer área, estava muito acomodado. Então, eu acho que também serviu para a gente abrir o olho, que o produto é bom e que podemos mais. E só uma curiosidade até que você comentou, professor, dessa questão de abrir o olho. Até eu vi uma entrevista, acho que foi do Paulinho, ele comentando, a gente tem uma liga nacional com várias equipes de vários estados e a gente não tem uma parceria com uma empresa de aéreo, né? Não existe um patrocinador de empresa aérea patrocinando a liga, que já teria que ter sido visto uma logística interessante para que os clubes consigam, né? A gente teve viagens muito longas ano passado, né? E isso dificulta a programação. Os clubes precisam ser estimulados com algo a mais do que apenas a conquista. Exato. Isso aí. Né? Enfim. Isso aí. A gente tem buscado, claro, né, profissionalizar o clube, né? E até agora que você comentou das questões das viagens, né? Ano passado fomos para Brasília, 2 vezes para Minas, São Paulo. Então foram viagens longas, né? Pelo que me passaram, então o mando de campo foi invertido, né? Como o professor vê essa questão de viagens mais curtas? Claro que a gente vai perder a questão de bilheteria para alguns jogos como Corinthians e Magnus fora, mas essa questão de viagens mais curtas, mais tempo de preparação, menos tempo na estrada, menos desgaste. Você acha que vai facilitar esse ano para nós nesse ponto de vista, né? Eu acho que não vai mudar muito, porque o clube nos deu a possibilidade de avião nessas viagens mais longas. Então a gente deu quase o mesmo ou até menos trajeto do que de repente a gente vai fazer esse ano, por exemplo, se a gente for de ônibus para São Paulo. Porque querendo ou não, nós temos equipes de São Paulo, Corinthians, Magnus, São José. E Intelli. Não, Intelli vai ser aqui. Santo André aqui, enfim. Então, no mínimo 3 para São Paulo, sabe? Então, acaba daqui a pouco, se for de ônibus, vai acabar sendo o mesmo... Similar, né? Então, eu não vejo. Em relação à tabela,
Né? Muitas pessoas me perguntam, e aí, o que você acha da tabela, você vai se beneficiar? Eu acho que depende muito do nosso início. A gente achou que ano passado ia ser mais complicado, porque a gente pegava essas equipes no início, só que a gente pegava em casa, né? E acabou a gente depois evoluindo. Então espero só que a gente comece o ano bem, porque aí a gente pode dizer, pô, se a tabela serviu para o benefício ou não. Sim. Mas assim, a liga é muito difícil, né? Vamos falando até por Não tem essas jogo questões, fácil, né? as equipes estão muito equilibradas, então não tem jogar fora ou jogar em casa. A gente tem que fazer o nosso dever, jogar o nosso melhor e tentar começar bem, que é o que ano passado acho que não aconteceu. Não aconteceu, porque aí te dá uma credibilidade, uma tranquilidade para ir depois tu buscando os pontos que ficou para trás, ficou mais complicado no final, uma pressão muito maior, né? E puxando também a questão da tua opinião, a gente não pode deixar de dizer da final da liga, né, professor? Eu acho que assim, quem acompanha futsal, acompanha todos os jogos, sabe que isso daí foi o ano inteiro, né? Jogos decididos no final, jogos muito parelhos, né? Mas muitas pessoas que não são do âmbito do futsal assistiram pela primeira vez e tiveram a noção de como que é essa competição, esse jogo rápido, decisões rápidas, né? E houve muita discussão ano passado nessa questão de jogo único, mudar regulamento para atender, de repente, uma expectativa da emissora, enfim. Mas eu acho que é inegável o quanto o futsal ganhou, né? Eu acho que assim, não poderia ter sido um jogo melhor do que foi, né? A gente brincava, como a gente estava fora da final, tomara que vai para os pênaltis, que é legal, né? Mas terminou da melhor forma possível, né? Um jogo que estava decidido até o último minuto e virou em questão de um minuto e meio, né? Virou. O que você achou dessa questão da... Como a gente estava conversando antes, tem sempre um lado que não vai ter o benefício, né? Isso é fato, né? O torcedor do Joinville e do Atlântico reclamou bastante, Sim. porque pagam sócio-torcedor e muitos não tiveram a possibilidade de ver o time na final. Porém, nós olhando o futsal foi ótimo, né? Apesar do que aconteceu, nós estamos acostumados a ver Direto. diariamente, semanalmente, né? Nós estamos acostumados, só que isso é muito chato assim na minha visão. A gente está tendo sempre que mostrar que o futsal é um produto bom. O futsal tem história de 100 anos aí, cara. E sempre foi um produto bom. As pessoas só precisam ter credibilidade de quem comanda, né? E as pessoas acreditarem. Porque é nítido. Falam em números em televisão, hoje streaming, há muitos anos. Então o que precisa mais para a gente valorizar o esporte? Fazer isso? Para mim não precisava, mas se foi necessário, foi ótimo. Agora vamos ver aquilo que eu falo, será que isso foi suficiente para dar um divisor de águas? Ou vão esquecer daqui a 3 semanas ou 3 meses? Então, assim, que tudo que acontece, porque o esporte, o futsal, ele já é bom produto, faz tempo, já teve jogos memoráveis. Outro dia, quando eu fui atleta, eu falo isso, pô, o pessoal parece que passou a primeira vez na Globo. Eu joguei um Mundial contra o Barcelona, que está nas minhas redes sociais, que foi na Globo. Nós e Barcelona, em 97. E mudou alguma coisa? Mudou nada. A bola fica mais leve, só. Mas tô dizendo nesse aspecto. Então, isso aí. será? Pô, foi lindo. Foi pra prorrogação contra o Barcelona, Inter, time de camisa, ginásio com 12 mil pessoas. Aí, ficou por isso mesmo. Então, assim, o que eu acho que tem que tirar proveito é da gente fomentar o momento. Não deixar... Se não tiver ninguém que queira, vai ano que vem não vai ter, esse ano não vai ter, porque aí não deu, o patrocinador começa a ter o olho grande, e aí não olham o produto que é o futsal. São interesses pessoais que atrapalham a nossa modalidade. Perfeito. Indo para nossos finalmente, uma curiosidade aí, de repente, o torcedor que não conhece a grande maioria dos nossos atletas, eu sei que você também não é um cara de ficar em cima do muro. Quais são assim, obviamente vai ter uma evolução, mas hoje, quais são as peças que são, assim, muito interessantes que o torcedor ainda não conhece, né, que vai começar a acompanhar, mas que você acha que vai, obviamente todos, né, vão vir para somar, mas que vão trazer qualidade, assim, tecnicamente? Quais atletas, assim, você pode citar, tirando os que já estavam ano passado, que o torcedor já conhece, mas que vieram esse ano aí, que você pode dizer para o torcedor ficar de olho, acompanhar, que você tem uma perspectiva? Claro que você não tem como cravar, né, mas que o torcedor ficar de olho aí. Eu vejo assim, né, os jogadores que
que estiveram na liga no passado e representaram bem os seus clubes, que foi o Andrei e o Felipe Reis, né? Que são jogadores que vão dar essa sustentação defensiva. Inclusive o Andrei fez um golaço contra nós aqui. Eu falei pra ele, se tu não fizer 3 vezes, eu vou te mandar de volta. Mas o Andrei já foi meu atleta, né, no Joinville, né? Então eu já conhecia, esse foi um dos que eu fiz questão de estar aqui. Né, um atleta de muita qualidade, ele tem uma coisa que ele precisa evoluir, que é do jeito dele, ele é muito frio. Então ele pode estar perdendo, ganhando, triste, alegre, que ele tem o mesmo semblante. E às vezes as pessoas se incomodam, interpretam de uma maneira errada. Mas é um jogador de qualidade, nós tivemos muita dificuldade ano passado com as bolas paradas, né? Tiro livre. Então ele é especialista também nessa área, então foi um dos propósitos, sabe? Dele tá, Felipe Reis, querendo ou não, né, tá no time que foi campeão da Liga Nacional. E temos 9 jovens valores, né? Nós temos o Jânio, que é um menino de 21 anos aí, que estava no Pato, que foi um dos jogadores que eu falei que o Pato, na última hora, queria ele de volta, porque a torcida pedia, ele era sub-20, se destacou muito lá. Nós temos o Tocha, que é um pivô que nós já éramos para ter trazido ano passado, que eu acredito que ele tivesse chegado e ia ajudar muito a gente no estadual, mas foi por uma semana, porque ele estava numa equipe do Paraná, e ele estava ainda na possibilidade de classificar a equipe do Paraná. E as inscrições do estadual aqui terminaram, então por causa de uma semana nós não conseguimos trazer ele. Eu acho que ajudaria muito, que é um menino de muita força física, comprometido. Né? Nós temos o Cadu também, que é um menino que eu estou apostando muito, ainda precisa, né? Como eu falei, né? Nós estamos nesse processo de evolução de parte física, de entendimento do jogo. Eu tenho um jogo um pouquinho mais elaborado, né? Então requer um pouquinho mais de tempo, apesar de que eu estou mudando um pouquinho alguns conceitos para facilitar também esse entendimento, né? E esses jogadores jovens, cara, nós temos o Evandro, que veio do Barbosa, que são jogadores que estão subindo do sub-20. Eles são novos, porém, né, que a gente comentou. O Evandro já estava treinando, me surpreendeu, porque ele é um pivô que não é aquele... Porque quando a gente fala pivô, a gente pensa no Rafão, né? Da cara grande que para a bola. Cara grande para... Né? Nós temos outros tipos de pivôs de movimento, e ele faz muito bem isso, o Cauê, que é outro menino também, que vai precisar de um processo. Né, esses meninos que nós trouxemos pro sub-20, cara, são meninos bons. Eu tenho conversado com o Cereja, o cubano, que veio do Pato também, né, o Kelvin, um menino que tu olhar ele e falar, esse menino aí não joga. Tu vai olhar ele dentro da quadra, sabe, menino que é magrinho, mas tem uma força, uma velocidade, uma qualidade. Então, isso, nós temos o Chapinha, um finalizador, sabe, que é uma coisa também, que eu tô falando assim, eu tô falando de todos, porque fica muito ruim para mim, uma semana também, definir assim, esses são os principais. Eu acho, como eu falei lá no início da nossa conversa aqui, nós temos uma equipe muito homogênea esse ano. São jogadores, de repente, jovens, mas, tipo, eu tenho 3 quartetos quase do mesmo nível, sabe? Então, e características. Eu acho que falta o Rafão, tá? Porque a gente precisa de um pivô de referência, um cara de força física ali, que também só de movimento a gente não consegue. Mas eu vou ter que achar. O Tocha faz isso, o Cadu, que joga de ala e joga de pivô, também tem, sabe? Porque eu vejo o Cauê, o Evandro, um pouco mais de movimento, apesar de que o Cauê seja um cara grande. Enfim... eu até estou esquecendo de mais gente. Tem os meninos, né, do sub-20, aí o Lucas e o Samuel aí que estão na fase ainda de crescimento, né? Eles vêm hoje, nós trouxemos 2 jogadores do sub-20 também, que eles veem que a diferença é grande. Por quê? Porque eles estavam no outro ritmo de competição, umas outras competições que exigem mais. Então o Samuel e o Lucas sentem um pouquinho mais, mas é um processo, sabe? Eles têm que entender. Eu falei, outro dia tive uma conversa com eles, que todos eles precisam entender esse processo. É óbvio que a gente precisa acelerar o processo. Independente do processo, eu quero ganhar. Mas eles individualmente precisam entender. Nós vamos cobrar as vitórias, nós vamos cobrar alta performance, porém eles precisam entender, porque senão no meio do caminho eles desistem. Eu não joguei, eu fiquei fora, eu joguei mal e o pessoal me cobrou. Tem o bônus e o ônus. Então, assim, eu acho que esses ali, eu acho que eu esqueci de alguém, mas... se eu esqueci, desculpa, mas eu acho que esses jogadores que eu citei inicialmente vão dar uma sustentação maior pela experiência. Mas ano passado foi isso, né? A gente teve atletas que no início do ano a gente achou que ia no metade do ano despontar. Eu acho que a gente vai crescer mais uma vez também, porque, cara, é muito difícil tu em 1 mês, 2 meses... 99% da equipe mudada, a gente tem uma coisa já pronta, né? Pode acontecer, espero que aconteça.
mas se não acontecer, a gente não se abalar. E eles principalmente, porque eu tô acostumado, né? Mas eles principalmente acreditarem aí Até, no processo. só rapidamente um gancho que tu puxou ali, professor, ano passado a gente, que você próprio comentou também, e foi visível, foi talvez alvo de várias críticas, que foi a questão da bola parada, né? A gente tomou muito gol de bola parada, mais no final do ano ali, né? No início a gente tomou também, bastante, né? sabe? E também ficou marcado muitos Eu jogos acho que contra o Magnus, né? Que, Foram alguns mais no final, aquele do Joinville. o que você pontua isso? É mentalidade? É a característica dos jogadores? Não, nós tivemos 3 dificuldades ano passado, reconhecidas por todos nós, no início principalmente, né? No início nós tomamos muitos gols de bola parada, né? No início primeiro ali, né? Em alguns momentos. Ali foi um pouquinho de inexperiência em alguns aspectos, não vou ficar citando nomes, Sim, né? sim. Porque, né? E outra, eu também, porque a gente demorou a corrigir a comissão técnica, algumas situaçõezinhas na marcação, a gente às vezes tomava gol de bola parada de chute direto. Então, sabe, isso daí é uma correção deles. Sinceramente, no alto rendimento é uma posição deles, né? Que aí, aonde eu me incluo, a nossa bola parada de ataque. A bola parada de ataque, ela faz muita diferença. E eu não consegui. Eu até brinquei com eles. Nós vamos fazer gol de bola parada no último jogo, onde acabou o ano. Eu acho que foi o Roney, né? E você... Não, o Júlio fez O Júlio. voleio. Aí você fez assim. Graças a Deus. E eu treino exaustivamente. Sim. Só que passa por alguns aspectos. Porque a bola parada não é a jogada o mais importante. A bola parada é a definição e o batedor. Que nós não tínhamos muitos batedores característicos, que é o que eu vou tentar fazer esse ano, determinar alguns batedores e treinar exaustivamente. O Heitor, que foi onde começou, que não era, foi aonde ele foi o melhor batedor nosso, aonde começou a aparecer, né? E as definições, que eu acredito que esse ano a gente tem jogadores com mais definições, jogadores mais... mas foi ruim. Aí foi ruim e eu admito. E o nosso goleiro linha. Né, o nosso goleiro linha foi muito ruim ano passado, até a reta final. Nós não classificamos contra Jaraguá num goleiro linha onde a gente massacrou. Que aí Deivão, acho que deu uns 3, 4 chutes no finalzinho ali. Eu consegui encaixar, que aí passou pela chegada do Baguete, que tem uma qualidade técnica ofensiva maior. Passa muito por isso, que a gente não faz mágica não, cara. A gente precisa das características do jogo. Eu não posso, o time tá tomando muito gol, eu só tenho um back. Pô, óbvio vai tomar muito gol. Sim. Tô dando exemplo. O time não tem, mas claro, não tem especialista da bola. Eu acho que no segundo jogo do Magnus, a gente foi com o Deivão expulso. A gente praticamente tava com o Júlio só, né? De back, né? Isso. Então, tem essas dificuldades que às vezes as pessoas não veem. Jogos nós tomamos essas bolas paradas que a gente tava sem os nossos. Eu lembro direitinho, eu não sabia nem quem eu botava para marcar, porque a gente normalmente define quem são os marcadores das bolas paradas ali. E aí não tinha, eu falei, vai, e tomamos o gol. Tá me entendendo? Então, assim, são coisas que, cara, hoje a gente pode falar, na época a gente mata no peito as críticas, tá tudo certo. Admito também, vocês me conhecem, eu sou um cara que assume a responsabilidade, sou um cara que internamente fala pra eles, a gente precisa melhorar, eu também, a responsabilidade é minha, e tá tudo certo, né? E a gente vai aprendendo, vai evoluindo, ninguém é perfeito, né? Os treinadores, às vezes, precisam, eu até falando, né, vamos falar um pouquinho da final da Liga, né? Quem foi que decidiu ali? Os jogadores, a bola repicou, sobrou pro outro, o William de sangue frio, chapou uma bola. E tanto que o Atlântico, o próprio Paulinho falou, eles usaram quase nenhum jogo o goleiro linha, tiveram que usar ali. Exatamente. Né? Porque, então, eles da vitória, um erro da defesa do Joinville, que é uma das principais equipes com jogadores experientes, que ganhou muito dinheiro. Erraram. Se eu erro uma má defesa daquela, é porque o jogador é inexperiente, porque o treinador é ruim. O Atlântico estava acostumado a jogar contra o goleiro linha e... O jogo ele passa por muitas esferas. E a questão da postura do atleta, né, professor? Eu lembro na pré-eleição lá em Jaraguá, que os atletas nossos, eles mudaram muito a postura nos últimos meses ali, que era aquela questão, você comentou muito na tua pré-eleição, o atleta adversário, ele já imaginava que a gente ia chegar na bola, mesmo que a gente não chegasse. Sim. Então ele já cometia um erro porque ele já achava que o nosso atleta já estava com o pé na bola ali. Então teve essa postura no final ali também, né? Nós perdemos jogos agora mesmo, né? Nós fomos expulsos numa prorrogação. Sim. Sabe? Num erro, é erro. Sim. É erro. E isso é controle de quem? Dele. Sim. Nós estamos falando de alto rendimento. Por mais que sejam atletas novos, nós não estamos falando de categoria de base, estamos falando de atletas novos. Que a gente vai pecar, né? Por ter os atletas novos. E às vezes a gente vai ter os benefícios por, de repente, ter o ímpeto dos atletas, que daqui a pouco também outros não teriam. Né? Enfim, são coisas muito maiores que a gente assume, mas que a gente não fica explicando a todo momento.
como vocês falam, né? O jogo ele é muito emocional, a gente aceita. As críticas Mas é bom a são gente sempre também agora bem-vindas. falar esses bastidores, né? E até a nossa ideia do podcast é justamente esse, trazer mais os bastidores pro cara entender por que o time levou muito gol de E falta. outra, né? por exemplo. Aproveitando, cara, eu sou um cara muito aberto, as pessoas às vezes me veem, né? Porque eu sou um cara assim, se me dão liberdade, eu me abro muito, se não dão, eu fico na minha. Às vezes me passam na rua. As pessoas, cara, estão abertas ao meu treino, à minha conversa. Quem quiser, quem tiver dúvida do meu trabalho, conversa comigo. Exato. Vai no treino. E aí, depois, se tu continuar com as mesmas dúvidas, as mesmas opiniões, tá tudo certo. Mas tá aberto não só pro dia do jogo, porque o dia do jogo é só a ponta do iceberg. A gente tem um processo todo alto lá, entendimento do esporte, ninguém caiu de paraquedas aqui. Então, que as portas estão abertas e eu sou um cara bem acessível, até mais do que deveria. Quem me conhece sabe que eu sou bem simpático para quem merece. Show. Isso aí. Isso aí, agradecer mais uma vez ao professor Vandré pela participação, desejar um bom ano, um bom torneio, que seja um grande ano para o nosso Joaçaba Futsal e todos os envolvidos aí no trabalho, que com certeza, como o Cássio falou, né, trabalho não vai faltar, né? Sem dúvida, né? Espero que seja um ano de sucesso, né, de trabalho, né? A gente fala, quando a gente fala assim, né, que a gente não vai prometer nada, mas pode ter certeza que quando a gente fala isso, não é porque a gente não vai buscar nada, né? A gente não vai prometer porque a gente sabe que as competições são difíceis, que tem equipes que investem mais, mas pode ter certeza que internamente a busca é sempre pelas vitórias, sempre pelas conquistas. E isso, independente se vamos conseguir, eu falo isso, eu uso uma frase que a gente, né, provavelmente não chegue à perfeição, mas que se a gente for buscar a perfeição, a gente vai chegar mais perto dela. Então o objetivo sempre é esse, se a gente chegar mais perto do objetivo final, buscando internamente, se cobrando, e pode ter certeza que isso a gente faça para representar que quem investe e quem faz por onde pelo futsal. E agora é Joaçaba aí, 2024, se Deus quiser, com coisas boas aí. Certeza. Show, muito obrigado, professor. Obrigado, Gustavo, Paulo Inovale, Nix Filmes. Estamos aí e acompanhe nossos próximos episódios. Um abraço. Abraço. Valeu. Valeu. Valeu! Autoriza o árbitro. Bola, começa o jogo. Dudu Joaçaba.